Bons dias, dando andamento à nossa vivência. Lembrando que essa vivência iniciou-se pela questão de um alinhamento planetário. A gente já está indo para o quarto vídeo, que é esse, né? Tivemos uma live, um vídeo introdutório, um vídeo para ativar algumas ferramentas e agora a gente está no segundo vídeo para ativar as ferramentas, mas em teoria no quarto vídeo da vivência. Eu quero trazer alguns entendimentos antes de eu iniciar de fato as ativações, tá? Quando a gente movimenta um fluxo energético buscando um objetivo, um propósito, a gente tem que estar ciente que a gente precisa estar disposto a abrir mão, tá? Por quê? Porque a forma como a gente atua, se aquilo não está trazendo um resultado para a nossa vida, se não está fazendo a gente atingir objetivos, entender que aquilo gera algum grau de felicidade, de prosperidade, etc. na nossa vida, significa que esse algo está errado. Então, toda vez que eu ajo de uma forma e esta forma não me traz um benefício dentro daquilo que eu estou me propondo a fazer, significa que eu não estou fazendo algo que de fato esteja sendo feito da forma correta, adequada para que aquele objetivo ocorra. Eu vou dar exemplo, tá? Quando a gente nasce neste plano, a gente entra numa família, certo? Esta estrutura familiar é algo que nós nos comprometemos, a estar devido a um contrato. Então, lá em cima, no plano astral, nós fomos recolhidos ou levados a algum lugar. Neste lugar, nós fomos apresentados a inúmeras questões que nós mesmos geramos. No passado, isso se tinha entendimento de karma. Porém, karma não necessariamente são coisas que nós criamos, tá? Pode ser coisas coletivas ou coisas que são impostas a nós, dependendo da forma como atuamos. Mas levando isso em consideração, né, a tal roda de Sansara, que não existe mais, pelo menos não nesta dimensão, a gente assinava um certo contrato se dispondo a resolver aquelas questões com aquele grupo de pessoas que estavam naquela família. E família que é pai, mãe, irmão, tá? Tudo que vem de agregado, avô, tio, nananã, isso vem para trazer algum entendimento. Não necessariamente faz parte deste contrato. São outras questões, né? Às vezes eu posso entrar numa família onde eu não me dou bem com um irmão meu, um filho, por exemplo. Isso é um contrato que eu fiz, que eu tenho que resgatar alguma questão com essa pessoa, então eu tenho que, enquanto eu estiver encarnado, eu preciso trabalhar para que isso seja resolvido entre nós. Porém, existem contratos que são com coisas externas. Exemplo, você casou com uma pessoa aleatoriamente, seja lá quem for, e esta pessoa vem de uma forma na tua vida para permitir que uma outra pessoa que você não gosta, que você não permitiria entrar nesse contato, retorne na sua vida para te ajudar a passar por um processo de alívio de alguma coisa ou de resolução de alguma coisa. Como que pode entrar? Como um filho de um casamento extraconjugal, como uma criança que você adota com uma outra pessoa. Então, um casamento que acaba, por exemplo, e uma das partes se casa com outra pessoa que tem um outro filho, e vice-versa, uma pessoa já tem um filho, outra pessoa tem um filho, eles se juntam, e essa junção vem exatamente para permitir que algo que não fazia parte daquele contrato original seja trabalhado. Mas o entendimento que nós temos que ter em relação a essas questões de contrato é que existem contratos bons e contratos maus. Qual a diferença? Contratos bons é todo aquele contrato que existe, que nós permitimos a existência, ou seja, nós
autorizamos que ele fosse criado, mas que quando ele finaliza, a gente não carrega nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de dificuldade, não gera estornos à nossa vida. Apenas existiu um contrato para que fosse resolvida uma questão. Quando uma das partes ou ambas as partes resolvem o que elas tinham de pendente, cada um segue seu caminho, ninguém mais sabe um do outro, mas todo mundo aprendeu o que tinha que aprender. Esses são os contratos bons. Então, se eu caso com alguém, passou o processo de aprendizado com essa pessoa e essa pessoa se separa, significa que aquele aprendizado ou de uma das partes que estava ali foi resolvida, ou ambas as partes se resolveram nas suas pendências, cada um seguiu o seu caminho. Mas se uma das partes resolve e a outra parte não, a próxima pessoa que vai entrar na vida daquela pessoa que não aprendeu o que tinha que aprender vai ser com uma energia muito semelhante ao que existia na primeira pessoa. Por quê? Porque essa pessoa precisa entender ou aprender exatamente aquilo que a pessoa que está entrando na vida agora tinha para ensinar. Então, estes são os contratos que não são positivos, porque a gente continua mantendo aquele padrão que nos traz algum tipo de medo, de falta, de escassez, onde a gente vê no outro algo que precisa ser trabalhado em nós e nos gera desconforto. Normalmente, a gente vê isso em coisas mais externas. Por exemplo, na política, na religião, todo mundo conhece alguém que faz parte de um núcleo onde você já esteve presente e que alguém daquele núcleo não era compatível com a sua energia. A pessoa nunca tinha te visto, você nunca tinha falado com ela, você nunca viu ela fazendo nada, mas você chegou e percebeu que existia uma antipatia entre a sua energia e a energia dessa pessoa. Significa que ela está errada? Não. Significa que você tem algum padrão no seu campo que você precisa desenvolver ou resolver energeticamente para que aquela energia daquela pessoa não continue gerando nenhum tipo de transtorno para você. Então, quando eu trago esse entendimento de contratos, que tudo é contrato, né? Assim como a gente aqui no plano que a gente vive atualmente de quarta dimensão, vai lá num banco para fazer um financiamento de uma casa, de um carro, a gente assina um contrato sabendo que a gente só vai ter de fato aquele bem que a gente está querendo quando a gente terminar as parcelas que a gente contratou para obter, aquilo vai ficar atuando na tua energia, no teu campo, porque é uma responsabilidade sua para com quem você está contratando. Enquanto você não fizer a sua parte até o final, aquela questão não está resolvida. Existem pendências por quem gerou a solicitação. Mas, se você para de quitar, sei lá, 1, 2 parcelas, o banco tem o direito de ir lá e tirar aquilo de você, porque ele está entendendo que você não está cumprindo com o que você se propôs. E o mesmo ocorre na nossa vida. A partir do momento que eu me comprometi a algo, eu paro de cumprir com a minha parte em relação àquele algo, a outra parte ou o universo pode entender que eu não estou pronto para que aquilo seja finalizado. Então, se a outra parte estiver pronta, essa outra parte vai sair do caminho e vai tocar a vida dela. E você vai ser responsabilizado por aquela parte do teu contrato que você não quitou. Então, você vai ter consequências de algo que você se comprometeu e não se permitiu levar até o fim. E esta questão envolve muito o se permitir, porque o se permitir não é da boca para fora. Esses dias eu estava fazendo algum trabalho terapêutico, alguma questão, que eu disse para uma pessoa que ela me mandou uma mensagem falando que ela tinha visto ou vivenciado alguma situação, e eu falei que ela precisava solicitar ao guardião dela para levar ela até um determinado lugar, e neste lugar
ela ia solicitar o rompimento de um contrato com uma entidade, um ser, alguma coisa nesse sentido, que estava ali cobrando ela de alguma questão. E o que a pessoa me falou, a resposta dela foi: eu me permito liberar, ou eu libero esta questão. A questão não é tão simples assim. Por quê? Porque o contrato que você assinou com esta entidade não foi no plano físico. E aquilo que eu não sei que existe, eu não tenho como resolver. Então eu tenho que buscar a energia no local de origem para entender o que eu posso fazer para me desvincular daquilo. Então, se eu me comprometi com alguma entidade no plano astral para resolver uma questão e que aqui no plano físico eu não estou disposto a fazer a minha parte, esta entidade tem todo o direito de fazer com que se cumpra esta questão, a menos que você tenha sido obrigado àquilo, né? Mas contratos normalmente você assina por vontade própria, ninguém te obriga a assinar um contrato. É exposto um entendimento, você concorda ou discorda do entendimento, e se você concorda com aquilo, você diz: ok, eu vou resolver. Se você não concorda, isso é passado para frente, para outra questão, e de alguma outra forma isso volta no teu entendimento, de algum outro motivo, com alguma outra questão, para você entender que aquilo vai continuar no teu campo, independentemente de momento, para resolver. Até porque nós somos seres dimensionais, né? Nós estamos na dimensão atual, tendo uma vida onde nós temos por objetivo evoluir, e evoluir significa buscar conhecimento, buscar preparo para ser melhor do que éramos anteriormente. Então, se eu não estou feliz com as coisas que eu estou vivenciando ou fazendo, sinal que eu não estou fazendo aquilo que eu me propus da forma correta, da maneira correta. Porque o nosso objetivo, missão no plano físico, é fazermos com que nós cumpramos a nossa intenção de nos tornarmos melhor. Nós não viemos aqui para resgatar ninguém, nós não viemos aqui para fazer alguém ser melhor, nós não viemos aqui para ajudar ninguém além de nós mesmos. Podem ter questões nas nossas vidas que vão trazer um benefício para o próximo. Por quê? Porque faz parte do aprendizado que a gente tem que ter. Então, às vezes, você entra com o entendimento de que você precisa se tornar um médico. A função de um médico é tentar trazer uma vida melhor para um paciente. Porém, existem tratamentos médicos que são dolorosos. Não tem como um médico tratar uma pessoa, trazer de fato uma melhora em determinada condição de saúde, se essa pessoa não passar por certos procedimentos. E alguns procedimentos são dolorosos, alguns mais do que outros, mas são necessários, até para aquela pessoa entender a importância de estar fazendo aquilo. Então a gente tem que entender que, por mais que não estejamos aqui para sofrer, porque esta é uma questão de Matrix, sofrimento, culpa, medo, tudo isso é questão de controle. Mas entender que nós precisamos passar por processos que nos façam entender que uma cura vai ser manifestada após esse processo, nos permite liberar ou participar daquela questão de forma consciente, sabendo do resultado. Exemplo, você precisa fazer uma cirurgia porque você sofreu um acidente de moto e quebrou a perna. O acidente de moto é uma responsabilidade tua, porque foi você que decidiu subir na moto, foi você que decidiu acelerar naquela tal velocidade, foi você que decidiu estar indo para determinado lugar naquele horário, independentemente do que do outro lado, se foi você que bateu em algum lugar, se você caiu de propósito, se foi alguém que bateu em você. Tudo é consequência da tua ação de subir na moto. E dependendo do merecimento que você tinha, o acidente foi mais leve ou mais grave, para você ter aprendizados. E a consequência disso é você ter que passar por uma cirurgia para fazer com que o seu osso seja colocado no lugar,
para fazer com que ele cicatrize de forma correta, entendeu? Então, tem processos que são mais dolorosos que outros, mas que temos que passar e aprender o necessário com aquela situação. E dentro disso, a gente tem que entender que quando eu vejo alguém que gera algum desconforto em mim, eu tenho que me questionar o porquê que eu estou vivenciando aquilo, é a primeira questão, e o que eu tenho que trabalhar em mim para que aquele desconforto não continue manifestando ou existindo. Porque assim vai continuar me atrapalhando de uma forma ou de outra. E o nosso objetivo é evoluir. E para evoluir, eu tenho que estar disposto a me liberar de coisas que me prendem. E são os contratos. Se é um contrato positivo, eu aprendo o que eu preciso, cada um segue seu caminho, vem uma próxima pessoa que vai me ensinar o que eu preciso, vai sair quando a gente aprender o que tem que aprender e toca o barco. Se é um contrato negativo, eu vou ficar remoendo por anos e anos e anos uma mesma questão. Então vai entrar alguém na minha vida, colega, relacionamento afetivo, profissional, não interessa, que vai gerar algum tipo de demanda entre a gente, alguma energia destoante, que o relacionamento vai acabar porque o aprendizado daquela questão foi ativa ou desenvolvida, independentemente se para um ou para os dois, e quem não aprendeu de fato, em algum momento vai trazer de volta aquilo, aquela energia, naquele mesmo padrão, para a sua vida, porque precisa entender que aquilo é uma questão nela que precisa ser trabalhada, e não no terceiro, e não no outro. Então a gente tem que desenvolver essas questões e entender que nada na nossa vida, absolutamente nada na nossa vida ocorre sem que nós tenhamos permitido que ocorresse. Então, se eu já fui roubado, se eu já fui criticado, se eu já fui prejudicado por um terceiro, é porque em algum momento a minha energia já gerou algum tipo de prejuízo, de crítica ou qualquer outra coisa para um terceiro. E eu tinha que ter algum aprendizado em relação àquilo, para mim entender ou me colocar na situação, para saber como que de fato é passar por aquela situação. Muitas pessoas que nós temos nesse plano, que são conhecidas como pessoas milionárias, em eras passadas, elas geraram muito prejuízo para a humanidade. Muitos mesmo. Tá? E na vida atual, elas voltaram como milionárias porque elas se propuseram a usar os recursos que elas iriam ter para ajudar as pessoas que elas não ajudaram nas vidas anteriores. Porém, as pessoas esquecem e começam a gerar mais problemas, mais dificuldades. E aí entra aquela questão de que muitas pessoas falem da noite para o dia, vão à falência, perdem todo o recurso que tinham à disposição e não entendem o porquê daquilo ter ocorrido. Sendo que, na verdade, o contrato dela era: você vai retornar numa condição tal, você vai usar parte desses recursos para resolver as questões que você não resolveu na vida anterior. Muitas dessas pessoas que voltam nessa condição, a gente conhece como políticos. Então, provavelmente, se você tem alguma dificuldade com algum político, seja qual for o segmento que ele atue, é porque em alguma vida você foi prejudicado por ele e você nutre essa energia no teu campo dessa pendência existente entre vocês. Então, quando a gente continua mantendo em nós essa energia, essa frequência, a gente continua mantendo aquele contrato negativo de controle. E isso existe para tudo. Eu vou dar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Quando a gente entra numa religião, a gente passa por algumas questões de iniciação, certo? Independentemente se é católica, se é evangélica, se é espírita, não importa. Todas elas têm iniciações para a pessoa atuar ou continuar indo naquele lugar. Certos procedimentos, eles não são para ligar a humanidade à questão espiritual. Eles são para impedir
que a humanidade receba informações do universo e para que a pessoa se torne fiel àquela questão, aquilo que está sendo colocado. Então, assim, se eu estou fazendo uma cura minha para romper um contrato, seja lá com o que for, e no dia seguinte, após esse tratamento, eu busco novamente um centro religioso, se aquele contrato tinha alguma ligação com esse lugar, eu estou afirmando que eu concordo com o contrato. Então ele se restabelece. Não foi uma coisa que você resolveu. Porque foi lá, trabalhou uma coisa, você entendeu que tinha algo que precisava ser desligado, no seu entendimento não existe mais aquilo, mas no dia seguinte você voltou naquela igreja, naquele centro, não interessa, e reconectou aquele contrato. Então aquilo continua interferindo na sua vida. Isso ocorre com um monte de coisa. Xamanismo, umbanda, catolicismo, igrejas evangélicas e etc. Toda vez que eu continuo a fazer a mesma coisa que me trouxe essa consequência deste contrato, eu estou dizendo que eu não quero resolver o contrato. Isso vale para qualquer situação. Se eu estou em um trabalho onde eu não estou feliz ali, mas eu sei que eu preciso daquilo para me manter, pelo menos por um período até que eu encontre algo melhor, eu tenho que começar a me questionar o que eu estou fazendo de errado ali, que não está me permitindo estar feliz. Porque o problema não é o outro, não é o meu patrão, não é o meu colega, sou eu. É eu que não estou feliz. E se eu não estou feliz é porque eu estou fazendo algo ali que não está me permitindo trazer o padrão energético necessário para que eu atinja certo objetivo dentro daquele lugar. E se eu estou fazendo algo errado nesse lugar, que não me está permitindo ser feliz, eu tenho que ter um entendimento que eu preciso mudar. E é mudar a mim. Eu preciso mudar a forma como eu estou agindo, a forma como eu estou vendo a situação, entender qual é a questão que eu estou trabalhando e que não está me permitindo ver a questão de forma adequada e trabalhar desta forma aquilo que eu preciso buscar desenvolver em mim para que gere uma satisfação adequada dentro do aprendizado que eu preciso para atingir o meu objetivo naquilo que eu estou me propondo a fazer. Isto vale em qualquer questão. Em relacionamento afetivo, em relacionamento profissional, em relacionamento social com outras pessoas, na questão financeira, qualquer questão. Tudo que eu estou gerando na minha vida é consequência única e exclusivamente da minha energia. Se eu sou uma pessoa que critica tudo e todos, eu vou atrair energia de escassez. Porque eu não estou satisfeito com algo. E se eu não estou satisfeito com algo, eu preciso entender o que eu preciso movimentar para estar satisfeito. Se eu critico, significa que eu estou entendendo que algo em mim não está pronto para receber aquilo. Se eu falo que fulano fala demais, qual é o entendimento que eu tenho que ter em mim? Que eu provavelmente não estou me impondo ou não estou tendo a capacidade de transmitir as coisas da forma como eu gostaria para que o outro entenda. Então é um aprendizado que a gente tem que buscar. Se alguém que está num relacionamento com a gente tem um certo domínio, significa que eu não estou impondo necessariamente toda a minha capacidade para que exista um equilíbrio. Então, vai ter uma pessoa que vai estar dominando e gerando um certo controle. A gente tem que entender que nós vamos manifestando as consequências das ações e inações que nós cometemos. Quanto mais disposto a não estar no controle e deixar o fluxo, mais fácil eu vou sentir esse fluxo retornando e trazendo o que eu preciso. Mais fluido serão as questões, mas eu tenho que estar sempre pronto a soltar aquilo que está me prendendo. Sempre trazendo algum tipo de dificuldade,
de maneira de eu não entender a questão que vai ser trabalhada. Portanto, quando vocês se propõem a buscar uma terapia, vocês têm que estar cientes que a forma de vocês verem o que vai ocorrer no período posterior a essa terapia é que vocês precisam fazer coisas diferentes do que estavam fazendo até ali. Então, se eu normalmente ia para o meu trabalho pela rua tal, e normalmente essa rua tal me fazia ficar 1 hora parado no trânsito, a partir dali eu tenho que entender se existe algum outro caminho que pode me permitir chegar nesse lugar com menos tempo. Ou que seja com mais tempo, mas sem ter que ficar me estressando parado no trânsito. Eu tenho que entender que eu vou fazer uma forma melhor de atingir aquele objetivo, de não ser prejudicado, de não ver um problema naquilo que eu estou fazendo. Quando nós trabalhamos com o público, nós temos que estar cientes de que as reações do público são, consequentemente, questões da própria pessoa, do próprio indivíduo, que geraram acúmulos. Então, normalmente, alguém solta algum tipo de desaforo, algum tipo de explosão, quando ela já está esgotada. E aí não interessa se você foi o gerador do problema inicial, né? A questão é que em algum momento a pessoa vai explodir. Só que a gente tem que entender que se a gente não está aberto para absorver aquele padrão, se a gente não está disposto a entrar na discussão, a energia vai permanecer com aquela pessoa e aquela pessoa vai ter que buscar uma forma de resolver, sem colocar você na questão. E esta é a intenção que tem que ser dada. Quando a gente busca mudar a forma de entendimento, a gente olha para os problemas pessoais e não os alheios, para entender qual é o benefício que isso vai trazer para mim. Porque quando a gente busca evoluir, a gente está buscando se reencontrar conosco e não com o mundo exterior. O mundo exterior está aqui exatamente para trazer as dificuldades que a gente vivencia, para fazer a gente entender os aprendizados que a gente tem que passar. Quanto mais eu me volto para mim, menos pendências eu tenho. Mais fácil as coisas irão fluir. Mais fácil vai ser o meu processo de mudança, ao aprender que cada processo ocorre dentro do entendimento necessário de cada um. Certo? Eu espero que até aqui tenha sido fácil de entender. Eu vou começar a fazer as ativações aqui agora, tá bom? Seres multidimensionais, qual é a ferramenta? Kalishman. Próxima ferramenta. Kunayesh. Próxima ferramenta. Ethereum Ash. Próxima ferramenta. Shemanesh. Mais alguma? Ok. Então você sai. Eu vou espelhar novamente. Aqui. Vou colocar aqui. E vou colocar os 3 cards aqui. Vamos lá. Eu sou ativar o alinhamento do ego em nome de todos aqueles que querem participar desse padrão de cura.
com a sua centelha divina, ativando a intuição, a percepção, removendo todo e qualquer bloqueio que impeça a sua fusão. Para auxiliar no trabalho em relação ao emocional, ao mental, trazendo as curas necessárias em todos os níveis, ajudando a ouvir com clareza orientações vindas do eu superior, para cada vez mais se apresente um propósito divino, ativando Arctúria, ativando Arctúria, ativando Arctúria, ativando Om Mantaresh, ativando Om Mantaresh, ativando Om Mantaresh, auxiliando na libertação de traumas desta vida, vidas passadas, vidas paralelas, vidas simultâneas, auxiliando no despertar de consciência, na elevação da autoestima. Manifestai, manifestai, manifestai. Ok, Kalishma. Eu sou ativar a desmaterialização de toda situação, crenças limitantes, larvas astrais, larvas mentais, miasmas e qualquer coisa que não seja divina. Desativando, desativando, desativando agora. Liberando as culpas, os medos, os traumas, as crenças limitantes. Colocando a luz nas sombras que existem em meu interior. Permitindo a purificação e liberação de auto-julgamentos através da conexão com a energia do merecimento. Eu sou quem eu sou, ativando a materialização de todas as coisas, situações que fazem divinamente manifestar a materialização de uma nova realidade. Materializar, materializar, materializar para a minha evolução, aqui e agora. Ativando Kalishma, ativando Kalishma, ativando Kalishma. Eu sou ativar a purificação das velhas marcas no campo de energia em nome de todas aqueles que estão conectados ao padrão de cura, para que todas as irritações, as manchas, sejam removidas e a aura seja purificada de forma completa. Em cada camada seja tratada e resolvida. Manifestai, manifestai, manifestai. Shinkodesh. Minha querida alma, toda a pena que senti e vivi durante determinado período da minha vida, promova a devoção e compaixão, amor incondicional, o perdão para mim aqui e agora. Os outros promovendo a remoção, a limpeza de crenças, paradigmas, auxiliando na liberação do campo mental. Meu querido corpo, meu querido espírito, a minha consciência escolhe a inversão imediata de toda pena que senti e vivi durante todos os acontecimentos que vivi ou vivenciei de forma negativa. A minha querida alma, a minha querida consciência, escolhe deixar de sentir empatia com o sofrimento. Minha consciência escolhe inverter este padrão em energia positiva. E a partir de agora, sou fonte de coragem e compaixão. Minha querida consciência, eu aceito as mudanças e a ressuscitação da conexão com o meu ego positivado. Eu sou ativar, ativar, ativar. Shenkodesh, Shenkodesh, Shenkodesh. Invocando a presença dos guardiões e protetores para auxiliar na minha viagem tranquila e em segurança aos mundos superiores de luz. Manifestai, manifestai, manifestai. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, ativando a chave de ascensão, libertação de padrões, medos, estagnação, situações que não são necessárias para o auto-perdão. A comunhão com os mestres ascensos, permitindo a bilocação, a multilocação para mundos superiores de luz. Ativar, 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 tratar, 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 curar, 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 manifestar, manifestar, manifestar. Aqui e agora. Gratidão, 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 e assim é.
Eu sou a invocação da minha poderosa presença divina. Eu sou meus guias espirituais a partir deste momento, para promover a remoção da impaciência, da raiva negativa, formas, pensamentos, sentimentos, emoções negativas, arquétipos de ego desequilibrados, aspectos de culpa, de vergonha, de escassez, de consciência criado pelo meu ego negativo. Eu sou a conexão com o Arcanjo Miguel, cortando, limpando, purificando tudo que não é divino, invertendo a negatividade em positividade, cortando todos os laços. Eu sou ativar o aumento do consciente em mim, manifestando a conexão com os arturianos na voltagem do amor incondicional, permitindo assim a conexão com o Senhor de Aturos e todos os seres para me auxiliar nesse processo, em nome de todos aqueles que já conectaram esse padrão de cura. Eu sou ativar aqui agora. Shem Manesh, Shem Manesh, Shem Manesh, invocando o alinhamento com a rede platina e meus corpos de luz, promovendo a sua revitalização, rejuvenescimento, restauro da malha energética, do campo energético, promovendo um poderoso alinhamento de quem vier se conectar a esse padrão de cura com o seu eu superior, realizando a limpeza dos registros chakásticos negativos, ativando a glândula timo, conectando com o eu superior, com o propósito divino, o ser perfeito, trazendo funcionamento para auxílio na limpeza dos registros chakásticos negativos, fortalecendo e promovendo a harmonia em nosso desenvolvimento, acelerando nosso processo de ascensão, em conexão com as energias sagradas da 13ª dimensão, auxiliando na seleção do novo chakra cardíaco, no diamante 144 faces, para ativar essa consciência em nós, para construir um canal de Antakarana em direção ao nosso eu superior, a nossa moda, a nossa presença eu sou, na sua energia, removendo todas as energias de campos inferiores imediatamente. Eu sou ativar o programa de eliminação do medo para todos aqueles que querem se conectar a esse padrão de cura, para auxiliar na purificação de todos os medos essenciais acumulados em seu sistema de 4 corpos desde a vida anterior até a vida atual. Convoco de Alcu e Vivamos para ancorar essa tecnologia de repadronização no campo energético, eliminando todas as entidades astrais, doenças, campos energéticos doentes, campos energéticos cinzentos, todas as energias etéricas duvidosas, para me ajudar a reparar e realinhar a minha grade de luz, manifestar e manifestar e manifestar. Eu sou ativar grade cristalina, eu sou ativar grade cristalina, eu sou ativar grade cristalina. Eu, Walter Porto Silva Júnior, nesse exato instante, solicito o espelhamento da prancha complementar da mandala de conexão energética com a interface SCAN. Eu solicito nesse momento o espelhamento da prancha complementar da mandala de conexão energética com a interface SCAN. Eu solicito nesse instante o espelhamento e conexão da prancha complementar da mandala de conexão energética com a interface SCAN. Manifestar, manifestar, manifestar. Gratidão, 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 e assim é. Me deu um calorão agora nesse final. E assim sendo, eu invoco os arturianos para eliminar qualquer implante, programa, fragmento de alma pertencente a minhas almas, aspectos da minha alma, da minha linhagem genética para a cura e perdão. Eu invoco os 7 poderosos Elohims, emissários lemurianos, para registrar em mim os projetos originais do ser divino que sou, para que a ativação do meu DNA adormecido e a regulação funcional das minhas glândulas e outros sistemas ocorram aqui agora, com facilidade e graça, de modo que todo o meu DNA e todos os sistemas de meus corpos físicos e energéticos sejam ativados para nosso potencial divino, de modo que completamente ativo na presença eu sou, onde meu corpo crístico se manifeste na imortal luz do Criador, aceitamos e personificamos essa presença divina em nós, que agora se manifesta em nosso entendimento, permitindo que o corpo crístico crie uma nova vida para nós, uma experiência de amor incondicional no verdadeiro
entendimento da questão divina. Nós somos a solicitação da felicidade, da graça, da capacidade de administrar energeticamente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente as nossas crenças, nos níveis da luz, no amor incondicional, no corpo vivenciado da energia crística através da contínua abertura e expansão do meu coração. Assim também, lidando com as sintonias mutacionais subsequentes que devo experienciar para essas ativações. Também invocamos e pedimos a imunidade interdimensional completa a fim de obter mega recarga imune e suporte quântico contínuo para que o sistema imunológico funcione com a máxima eficiência, assim como facilmente e graciosamente atenda à nossa capacidade de nos alinhar, de transmutar, de liberar toxinas, bactérias nocivas, parasitas, implantes, explantes físicos e etéricos, vírus, metais pesados, radiação, drogas, alimentos geneticamente modificados, bem como qualquer outra coisa que atue em detrimento da saúde de nosso sistema e do que está alinhado com a alma, solicitando o download contínuo e atualização ativa da integração mais acelerada e completa dos programas disponíveis para nossa saúde perfeita, imortalidade, rejuvenescimento, manutenção do corpo em luz, bem como dos programas ótimos para a transmutação completa do DNA e ativação das glândulas endócrinas, meridianos e do nosso sistema corporal. Eu sou quem eu sou. Manifestar, manifestar, manifestar. E nesse instante eu sou ativar o selo de cura e limpeza energética do medo. Eu sou ativar o selo de cura de limpeza energética do medo. Eu sou ativar o selo de cura e limpeza energética do medo. Manifestar, manifestar, manifestar. Eu sou ativar o selo de co-criador, eu sou ativar o selo de co-criador, eu sou ativar o selo de co-criador, e assim é. Eu sou ativar o selo de limpeza da negatividade, permitindo a conexão com os meus fractais estelares. Eu sou ativar o selo da limpeza da negatividade, permitindo a conexão com os meus fractais estelares. Eu sou ativar a limpeza da negatividade, permitindo a conexão com os meus fractais estelares. Manifestar, manifestar, manifestar. Selos ativos, ok. Solicito ainda a conexão completa, reconexão e alinhamento com a Mãe Terra, com a energia de Gaia e todos os elementos necessários para a minha saúde perfeita, incluindo a ativação do meu corpo de luz, meu DNA, as glândulas, chakras, absorção kármica, limpeza de registros e perdão. O apoio de todos os devas, fadas, golfinhos, baleias, unicórnios, xamãs antigos, assistência de equipes, assistência mutacional, ativação do corpo leve, a cura galáctica intencional. A dimensional, manifestando abertura e permitindo suporte contínuo, incluindo curas multidimensionais na ascensão. Ativação e energia para a cura divina. Decreto, ordeno que milagres sejam manifestados em minha vida aqui agora e toda a existência de maneira a manifestar a felicidade, o amor por mim e por todos os envolvidos. Gratidão, 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 e assim é. Seres multidimensionais, é necessário mais alguma coisa para esta ativação? Gratidão. E a mandala vai ficar ativa por 3 dias, tá? O entendimento que me veio aqui agora e que tem relação com o que estava sendo explanado antes de eu começar a fazer a ativação é que nós, enquanto humanidade, nós viemos para este mundo com 3 intenções, tá? A primeira intenção é de aprender e replicar aquilo que eu aprendi. Então, quando eu aprendo algo e replico incansavelmente alguma questão, eu gero algum tipo de disformia ou de algum padrão que me gera fadiga, cansaço, que eu olho para aquilo e não gosto mais de fazer aquilo. Isso significa reaprendizado por repetição, ou seja, eu me proponho a passar por uma situação, eu vivencio aquela situação dentro dos propósitos que foram atribuídos por quem estava me ensinando, e eu sigo exatamente aqueles passos indefinidamente, eternamente, até eu chegar no esgotamento. Esta é uma forma de vivenciar. A outra forma
de vivenciar as coisas nesse plano é por melhora. Então, eu venho para esse plano, alguém me ensina algo, eu absorvo dentro desses ensinamentos aquilo que eu acho realmente que são importantes para mim, e dentro do que me foi passado, dentro do que eu aprendi, eu desenvolvo uma forma de tornar aquilo mais fácil para ser replicado. Então isso não me gera fadiga, porque eu fiz ou encontrei uma forma de continuar levando um objetivo adiante, porém sem gerar todo o transtorno que me geraria por fazer algo que eu não concordo ou que eu não goste. E outra questão, a outra forma, é a gente se tornar, como que é o termo que se usa? Protagonistas da nossa vida. Então, a gente vem, a gente sabe o que a gente tem que aprender, a gente entende que o aprendizado que uma pessoa vai nos trazer vai fazer com que a gente tenha consciência de que como algo funciona, a gente observa este algo e entende que esse algo pode ser melhorado, e a partir do momento que a gente observa o algo e começa a melhorar esse algo, para me tornar protagonista, eu tenho que fazer com que esse algo chegue em outras pessoas de uma forma que as outras pessoas também não vão ser prejudicadas. Ou seja, eu tenho que fazer o benefício que eu aprendi se tornar um benefício para o outro. Isso é ser protagonista. Então eu mesmo me desenvolvo e eu faço com que toda a minha realidade passe a existir em cima de uma nova estrutura que gera benefício para mim e para o próximo. Então aqui não vai existir aquela questão da dúvida do porquê isso é assim, por que é tão doído, por que é tão sofrido. Não. Eu vou vivenciar e eu vou entender, este é o meu limite. Eu aprendi o que eu me propus a aprender. A partir daqui, o que eu preciso fazer para que isso que eu aprendi não continue gerando transtornos, problemas na minha energia, na minha vida. Aprendido isso, entendendo que eu não posso continuar no mesmo caminho, eu vou ter que entender que eu preciso ou mudar de rota ou fazer com que esse trajeto seja menos dolorido, que foi o que eu mencionei lá anteriormente, na questão de, para chegar ao trabalho, eu preciso ficar tantas horas no trânsito. Ou seja, eu estou perdendo o meu tempo, perdendo a minha capacidade, desvalorizando a minha energia, porque eu estou me irritando, me estressando com coisas que não tem nada a ver com aquilo que eu pretendo fazer ou pretendia fazer. E esse é um padrão meu, é eu que estou criando. E quando a gente busca um novo caminho, que a gente não continua nesse ciclo de repetição de fazer por fazer, ou fazer porque alguém disse que tinha que ser feito, e muda isso, a gente consegue usar a nossa energia para objetivos maiores, mais simples, atingindo certos objetivos, que vão de fato trazer um resultado distinto daquele que eu estou criando ou gerando por estar fazendo uma coisa só porque alguém me ensinou que tinha que ser feito exatamente daquela forma. Ou seja, eu não estou sendo protagonista na situação. Eu estou apenas sendo um agente difusor que está levando aquela questão adiante por questões pessoais, por achar que eu preciso daquilo, por achar que se eu não fizer aquilo eu não recebo tal coisa. Então, essa questão de ir além significa que nós temos que entender o que nós temos em mãos, que todo mundo tem algum conhecimento, e como eu posso usar esse conhecimento de uma melhor forma dentro daquilo que eu me proponho a fazer. Se eu trabalho numa grande empresa, onde cada pecinha tem que trazer um resultado, mas que para esse resultado eu tenho que me estressar com o coleguinha do lado, qual é a minha opção? Sair do lado do coleguinha e ir por um outro lugar um pouco mais afastado, onde a forma como ele atua não vai afetar na minha energia. Eu não posso sair desse setor. Perfeitamente, a partir do momento que existe algum tipo de informação que chega do coleguinha que você acha que não tem uma função, não pega.
a demanda. Deixa o coleguinha expor o que você tá querendo, o que ele está querendo transmitir. Você olha com calma e fala: ok, nesse momento eu estou fazendo tal coisa, assim que essa tal coisa for finalizada, eu vejo a sua questão, como pode ser trabalhada. Você não pode tentar jogar uma responsabilidade que não é da pessoa para cima da pessoa. Até porque é a tua energia que vai corresponder à forma como você vai agir. Então, se você teve um problema no trânsito para chegar na empresa e chegar um coleguinha e falar uma coisa e você se irritar, provavelmente não foi o coleguinha que te irritou. Foi o que ocorreu antes disso. Ou aquilo que você não está conseguindo manifestar, falar. Então, por isso que a gente sempre tem que ter muito cuidado com a forma que a gente leva alguma informação. Ou faz com que aquilo que a gente aprendeu continue sendo levado adiante. Certo? Espero que tenha trazido entendimento. Aqui a gente trabalhou a limpeza da negatividade para permitir que vocês se conectem com os seus fractais ou com as entidades de auxílio. Como eu disse, cada selo tem um objetivo. Esta vivência é uma forma diferente de vocês verem como se atua com o sistema de cura arturiano multidimensional. Tá? Existem formas e formas. A gente sempre pode fazer algo ser melhorado ou ser visto de uma outra forma para que esta outra forma consiga atingir um objetivo melhor do que o principal, mas a gente tem que estar sempre disposto e pronto a fazer este trabalho de entender o processo. Porque se eu não entendo o processo, eu vou continuar repetindo e não tendo de fato um resultado que me faça querer fazer diferente, tá bom? Gratidão por se permitirem e a gente se vê no próximo vídeo.